Oi. Ele não tem medo de nada, ele fala mesmo. Oi, querida. Obrigado, meu amor. Vamos esperar o Márcio voltar aí. Agora ficou empolgado, agora eu me empolguei. Muito show mesmo. Eu sabia que essa live ia ser muito, muito legal porque ele tem argumento, ele tem vivência, ele tem experiência, passou por várias coisas aí, então ele com certeza tinha muita coisa para acrescentar, gente. Obrigado, Eri. E aí, Joãozinho, voltou? Vamos lá. Vamos lá. Boa, Márcio. Agora sim. Por mim, a gente fica aqui, ó. Tá muito bem, tá? Tá muito tranquilo. Então... Nós temos assunto até dar com pau aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou te convidar na próxima para tu me contar do teu período de jogador. O Alessandro jogou contigo? Bom. O Alessandro jogou contigo? Quem? O Ale? Ele jogou. Ele é mais novo que ele, é mais novinho, mas ele jogou. Eu acho que ele encerrou aqui pela Ubra em 2004. Ele jogou aqui. Ele é um gauchinho carioca. Tá, mas tu é da época dos menudos? Eu sou meia-meia. Tenho 10 anos a mais que tu, Márcio. Tu é 76, né? Eu sou 7,6. Tá, mas tu jogou na época... Mas tu é da época dos menudos? Miller, Sidney, aquela galera? Isso. Eu fui campeão brasileiro em 86. Aquele time era fantástico, né? O Renato, acho que o Renato jogava nesse time também, né? Um meia. Não, era o Careca, Pita, Sidney, Silas, Miller. O lateral era o maluco aquele, que jogava muito, o lateral esquerdo. O Nelsinho? Nelsinho. Esse jogava muito. Ó, o Maurício mandando um abraço aqui, tá? Show de bola, cara. Aí, mas tu estava me fazendo uma pergunta, vamos lá. Isso. Deixa eu tentar responder, vamos lá. Por que os meninos de classe média, média alta e elite, que na realidade seriam o melhor privilégio para jogar futebol, por que as famílias desses meninos não incentivam eles a jogar futebol? Você sabe que isso é uma pergunta boa e é de realmente se pensar. Talvez exatamente porque eles acham que o futebol é um meio de do cara que estuda menos, que tem menos chance, que tem negro, e não é pro filho dele que é rico. E então eu vou te dizer uma coisa que eu sempre pensei, mas não, talvez, até de uma forma errada, Márcio, mas olha só. Normalmente o menino que chega a ser profissional, que chega a ter uma carreira no futebol, é um menino com condições financeiras menores, com chances financeiras menores. Talvez por dar mais valor àquela oportunidade, por achar que o futebol realmente vai levá-lo a um caminho diferente daquilo que a família vive, daquilo que ele vive na sua vida. Então a gente sempre fala assim, o menino que chega é aquele que passa dificuldade, que vai ralar o peito lá para conseguir. E eu posso te dizer 1 milhão de exemplos daqueles que não chegaram exatamente por ter uma condição financeira mais tranquila. Eu te fiz essa pergunta exatamente por isso. Porque é uma profissão que, mesmo com todo o status que ela demonstra, né, e traz para nós, ela é ainda muito marginalizada em virtude da quantidade de negros que ali fazem carreira. Perfeito. Né? Perfeito. E segundo, Perfeito. famílias tradicionais, essas de classe média, média alta e elite, elas priorizam a questão educacional porque a chance de um filho seu se tornar jogador de futebol é muito menor do que se tornar um médico.
Sem Então, dúvida nenhuma. ele usa do esporte como um mecanismo de lazer e não como uma saída. E normalmente Exato. um menino pobre, branco pobre, negro pobre, ele adota aquilo ali como se fosse a saída, porque ele não é estimulado a estudar, até porque ele não tem exemplo dentro da sua Não casa tem. de estudo que lhe diga que não, vamos priorizar primeiro a questão educacional e depois vamos jogar. E aí não é só futebol, outras modalidades também. Sim. Que aí sim. eu entro num comparativo que eu não gosto muito, porque é um país que eu não uso como exemplo, que são os Estados Unidos, que é exatamente essa questão. Os caras começam uma carreira profissional só depois de passar pelo high school e pela universidade, né? Depois que eles se profissionalizam. Então, os jogadores de NBA, 90% deles, todos têm uma graduação. Porque se porventura tiver algum tipo de lesão e não puder dar continuidade na carreira como atleta, eles vão conseguir se colocar no mercado de trabalho. Aqui, um jogador fica no sonho quando não consegue chegar no... E aí a gente vai entrar nos times de ponta, Grêmio e Inter, né? Não chegou no Grêmio e no Inter, começa a rodar pelo interior, e aí fica com aquelas mentiras de empresário que o Real Madrid veio te ver, o Barcelona veio te ver, e o PSV veio te ver, todo mundo veio te ver, e passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, aí o cara com 24, 25 anos desperta para a vida, viu que não vai dar mais, vai resolver voltar a estudar. E aí ele vai tentar se colocar no mercado de trabalho, porque primeiro ele vai ter que terminar o primeiro grau, depois o segundo grau, que hoje mudou, né? O ensino médio, depois o ensino fundamental e depois o médio. E aí ele vai iniciar o mercado de trabalho. Quando esses meninos, que alguns, inclusive, já jogaram com ele e não seguiram carreira, já estão voltando para o clube como dirigente, como conselheiro, como presidente. Então, é uma pirâmide social completamente invertida que não se aborda dentro do cenário do futebol. O futebol, para mim, ele é uma representação contemporânea da escravatura, onde se adota, inclusive, alguns termos escravocratas como compra e venda de pessoas. Se partilha jogador, 25% é de um grupo de empresários, 30% é de não sei quem, mercadoria pura. 40% é do boteco. Então, tipo assim, se usa termos escravocratas muito forte. E os negros, que em sua grande maioria são os protagonistas dentro do campo de jogo, quando saem das quatro linhas, ficam invisíveis e não ocupam as posições de poder. Fora a pirâmide social nos estádios, de quem senta no camarote, quem senta nas cadeiras, quem senta nas arquibancadas e quem senta atrás das goleiras hoje, de uma forma estratégica, que é o povo pobre e o preto, para não ser filmado, para não mostrar a imagem de quem consome o futebol, que realmente são os torcedores raiz. É uma tese de mestrado aí que eu estou para abordar. Não, mas você tem toda a razão, Márcio. E assim, o Felipe Gamba entrou, tá? Sim, eu estou com a responsabilidade grande, estou responsável, eu não sou repórter, tá, Felipe? A gente está trocando uma ideia aqui, batendo um papo aqui, mas falando de coisas importantes. O Felipe é um amigão aí, a gente fina demais. Então, assim, na verdade, isso que tu está falando, tu não tem o medo de meter o dedo na ferida. Isso é escancarado. Isso, na verdade, basta ter um pouquinho mais de percepção e inteligência para você notar essas coisas que você está falando. Mas as pessoas não falam, cara. As pessoas realmente não falam. E quando... só para tu entender o porquê que eu tenho feito essas lives. Isso foi a ideia da minha esposa. Ela outro dia me acordou, 6h30 da manhã. Pô, por que tu não faz uma live assim, sabe? Com aquilo tudo que está acontecendo, tu jogou com... E a maioria dos meus amigos mesmo de futebol, eles são pretos, são negros, são pessoas que a gente tem um carinho, assim, fantástico. Então, eu falei, mas eu não sou, esse negócio de live, não sei o quê. Mas isso mexeu, de alguma forma, mexeu comigo, Márcio, sabe? Mas também, eu não gosto de ser radical, eu não gosto de ser... O cara que é tudo contra tudo, polêmico. Não, eu acho que a gente... porque todas as vidas importam. As vidas negras, as vidas brancas, todas... Eu acho que a gente tem que conversar e como você falou, abrir debate. A gente tem que abrir a oportunidade e dar a oportunidade de todo mundo falar, de se explicar, de conversar, enfim, de entrar num acordo. Porque, na verdade, isso não é um acordo. Isso tem que ser natural. Eu acho que não precisa acontecer coisas como aconteceram lá nos Estados Unidos, como aconteceu com o menino aqui lá em Recife, para que a gente entre nesse assunto. Esse assunto já tem que estar esquecido, porque isso tem que ser extremamente natural.
Como o Marco Aurélio aqui falou na live dele, quando a criancinha vai brincar, quando a criancinha preta vai brincar com a branca, ela não sabe se é preto, se é branca, ela está brincando e está todo mundo feliz, está todo mundo... Quando começam a colocar as coisas na cabeça, que ela vai notar que tem alguma diferença. Então, isso a gente tem que ter essa pureza das crianças. Isso é a utopia que, de repente, você quer chegar onde... Mas, enfim. Então, a live não é para criar polêmica, não, mas sim para a gente botar as coisas como devem ser. E falar as coisas como devem ser. Então, você não tem medo de falar. Quando eu falei que eu tinha conseguido que você me atendesse, que você foi super... muito legal e rápido de responder e tal, eu falei, pá, essa live vai ser muito legal porque o Márcio não tem problema nenhum em falar. Né? Mas aí tu estava falando do teu projeto atual do Utopia Possível. Isso. Utopia Possível. E para depois a gente entrar numa outra situação aqui. Vamos lá. Tá. Explica um pouquinho para lá. Desculpa, mas me explica o que é esse teu projeto e ser palestrante. Olha como a força da tua palavra, olha como você amplificou a tua palavra, né, cara? Pois é, nesse período eu consegui desenvolver, porque normalmente a gente tem um certo medo de se expor. Um dos grandes medos do ser humano é falar em público, né? E a gente tem que quebrar essas barreiras. E eu fiz alguns cursos nesses últimos anos para me desenvolver para poder abordar alguns assuntos. Porque quando a gente toca, principalmente a gente pode conversar sobre tudo. A gente não precisa falar especificamente somente da questão racial. A questão racial ela é importante, sim, mas a gente pode falar de vários aspectos sociais que acontecem no nosso país sem que seja vinculado à questão racial, mesmo que daqui a pouco vá abordar a questão racial, mas não especificamente somente a questão racial. Então eu fiz alguns cursos para conseguir me desenvolver e trazer à tona de uma maneira pedagógica, educativa, essas temáticas. E potencializou. Então, no ano passado eu tive a oportunidade de participar de um TEDx, que é um projeto que acontece no mundo inteiro. Entra no YouTube ali, tem palestras de várias pessoas. Bill Gates já participou de uma palestra dessas. Então, tem várias referências mundiais que já participaram desse projeto. E a partir dali eu vi a necessidade de montar um projeto meu, né, que é o Utopia Possível. O que é a utopia? Utopia é como se fosse um sonho, né? E quebrar essa questão dos preconceitos e do racismo, ele é possível, mas ele é possível de que forma? Trazendo e tratando de uma forma pedagógica. Eu trazendo pautas sistematicamente, né, abordando assuntos. Desde o final de semana eu tenho trazido e fiz um documentário, vão ser 10 episódios de várias pessoas negras, homens, mulheres, gays, trans, velhos, novos, abordando essa questão do racismo. Né? Episódios que elas passaram no ambiente com pessoas brancas que não fizeram absolutamente nada e lavaram e ficaram tipo assim em cima do muro vendo, e como elas gostariam que essas pessoas agissem para não compactuar, né? Tipo assim, eu não sou racista, tá, mas tu não é racista, mas o que tu faz para modificar quando tu observa uma situação de racismo de um amigo teu que tu diz que é teu amigo? Tu tem que te posicionar, porque como diz o Martin Luther King, né, o que me preocupa não são os gritos dos ruins, mas sim o silêncio dos bons. Né? Se tu é tão bom, se tu é amigo e tal, por que tu não te posiciona? Né? E chegou a hora da gente se posicionar, de observar situações. Tu, como treinador, daqui a pouco tu vê que um atleta teu está sendo ofendido por um torcedor, para o jogo, só um pouquinho, cara. Eu tenho que proteger esse rapaz, sabe? Não tô querendo, tá querendo aparecer, não. Eu tô tentando proteger esse rapaz que saiu da casa dele, está representando um time e está sendo ofendido de forma racial. Sabe? Isso é um crime, é covardia. E o racismo tem que ser tratado como crime. Então o projeto foi nesse sentido, de trazer algumas questões, de abordar não só a questão do racismo, mas a questão da homofobia, a questão da gordofobia, que é um assunto muito importante também, a questão do machismo, a questão da LGBTQI+, fobia. Então, vários assuntos pertinentes sociais que as pessoas distanciam como se não tivessem ao seu redor. Quantas pessoas gordas convivem conosco que sofrem com piadas, brincadeiras e hostilização sem que a gente se preocupe o quanto essa pessoa está sofrendo? Quantos gays que a gente conhece que a gente simplesmente faz piada e não se dá conta do quanto está sendo
violento com eles. Então a gente tem que evoluir, e a ideia do projeto é exatamente nesse sentido. Porque essas pessoas existem e elas estão no nosso convívio. E se a gente realmente respeita e quer que elas estejam no nosso ambiente, a gente tem que protegê-los de alguma maneira. E nada melhor do que trazer essas abordagens. Como a Kelly está dizendo, pessoas gordas ou magras também, todas as pessoas, sabe, abordar o quanto isso, essa questão do preconceito, do bullying, o quanto isso é prejudicial. Porque nós, negros, fomos educados da seguinte maneira, de suportar tudo, né? Não pode voltar chorando para casa, se tu voltar chorando tu vai apanhar, porque tu não pode externar os teus sentimentos, porque senão tu vai se demonstrar e vai ficar vulnerável. E isso são violências que o ser humano adquire e vai levando o resto da vida. E muitas vezes a gente não consegue, inclusive, se relacionar com os nossos filhos, com as nossas esposas ou com companheiras, porque a gente ficou tão blindado e tão seco que a gente não consegue dizer uma palavra simples de sentimento em virtude de eu não vou parecer fraco, porque senão ela vai achar que eu sou um bunda mole. Sabe? Por uma educação tóxica. E a gente tem que trabalhar esse tipo de situação, porque isso aí não é bom para ninguém. E não é mimimi, vitimismo, não, é necessário. A gente tem que abordar esses assuntos. Perfeito, Márcio. Olha só, fala. Não, e essa é a ideia do Utopia. Humanizar um pouco mais e fazer essa desconstrução diária. É um trabalho devagar, lento. Nós fomos educados numa sociedade extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, mas esse trabalho a gente tem que fazer porque é necessário. Não adianta a gente ficar somente nos discursos de redes sociais e não fazer movimentos ativos. Então, chegou a hora de ir para a prática, colocar todas as ideias realmente em prática para tentar transformar de alguma maneira, né? Fazer com que várias pessoas que sofrem com esse tipo de situação consigam se manifestar de alguma forma. Perfeito. O Gui está dizendo que, te elogiando bastante pelo teu posicionamento e dizendo que tu tem coragem mesmo de falar. E é isso mesmo. Parabéns. Cara. E aí, cara, eu, na verdade, tem uns 15 dias, vi a notícia assim, Márcio Chagas vai sair da sua... vai sair da sua zona de conforto total, né? Total. Pré-candidato a vice-prefeito pelo PSOL, é isso aí? É isso aí. O porquê que veio essa escolha pelo PSOL, né? As pessoas ficam, às vezes, me perguntando, um partido de esquerda e tal. Eu disse, um partido de esquerda que pensa na questão do coletivo. Eu penso muito no coletivo. Porque se eu não pensasse no coletivo e pensasse somente na questão individualizada, eu não conseguiria me manifestar e, inclusive, não tomaria aquela decisão que eu tomei em 2014 de sair da arbitragem. Porque aquilo ali foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu já gozava de um privilégio, de um reconhecimento nacional, regional, tinha uma pequena chance de entrar num quadro internacional e eu simplesmente abri mão disso. Porque eu vi que... Desculpa, com quantos anos parou de arbitrar? 37. Pô, tinha pelo menos mais 5 anos. No mínimo, hoje, depois mudou, hoje pode se apitar até os 50. Eu não iria em alto nível até os 50, mas até uns 45 anos eu conseguiria tranquilamente. Eu tinha no mínimo mais uns 7 anos para apitar. Mas ali eu vi que eu tinha que sair porque eu iria eu ia me prostituir se eu não tivesse feito algo para modificar aquela situação. E a partir dali eu comecei a ter um engajamento muito forte com essas questões mais politizadas, não partidárias, de me colocar em vários eventos, de me posicionar em vários lugares. E surgiu o convite do PSOL, por uma amizade com a Fernanda Melchiona, que é a deputada federal hoje, pela identificação que a gente tem nos posicionamentos. A gente pensa num coletivo. E as situações só vão modificar pensando num todo, não individualizando e tratando somente determinadas situações que já são privilegiadas historicamente, que é uma elite brasileira. A gente tem que trabalhar num todo, fazer educações que atinjam essa camada periférica da sociedade, que vivem às margens da sociedade, que não tem nem saneamento básico. Então a gente tem que abordar e oportunizar para essas pessoas que estão lá, não estão lá porque querem, estão lá por uma falta de oportunidade e por um processo histórico que vem desde o período da escravatura,
que até hoje não conseguiram modificar. Então a gente tem que reconhecer as mazelas da escravatura, que elas estão presentes até hoje. E uma delas é essa questão da desigualdade social e a discriminação racial, que ela é atrelada a essa situação. E aí veio o convite, logo no dia que eu fui desligado da RBS TV, que foi no dia 24 de abril, que para mim foi uma das maiores sacanagens, porque foi num período... Eu ia fazer essa pergunta, eu ia te botar em xeque. Foi num dos períodos mais difíceis, e te digo difícil por todo o contexto do momento da Covid-19, de uma política de não desligar as pessoas, de manter no trabalho, e por uma situação delicada de família também, porque a minha esposa está com câncer, e ali eu fui... E ela vem fazendo um tratamento há 1 ano, e a minha chefia sabia dessa situação. Né? E quando tu vai demitir uma pessoa, tu sabe que vai mexer e muito na questão financeira. Mas tudo bem. Essa não vem ao caso agora. E eu digo que tudo tem um propósito na vida. Né? Então, nesse dia que aconteceu o meu desligamento na televisão, automaticamente, de tarde, eu recebi uma ligação da Fernanda, se solidarizando comigo e me convidando já para compor a chapa com ela. E aí eu conversei com a minha família e resolvi aceitar o desafio. Não vai ser uma coisa fácil, né, porque é uma estrutura que eu tenho muito que aprender ainda. Eu defendo uma educação antirracista e uma educação visando o esporte. Mas eu tenho que evoluir muito e conhecer bastante a cidade nas questões de saúde, segurança e outras demandas na questão dos próprios do funcionalismo público, que perdeu muito seus planos de carreira nos últimos anos. Então a gente tem debatido, tem estudado bastante para fazer um planejamento legal, e vai ser uma outra oportunidade de tirar os projetos das redes sociais e colocar eles em práticas nas vidas das pessoas, para tentar modificar esse quadro tão desigual que a gente vive, fala, e agora tem a oportunidade de tentar solucionar ou equilibrar um pouco mais. Perfeito. Olha só, quando sobe coraçãozinho assim, é porque o pessoal está gostando bastante, né? Rapaz, o que está subindo de coraçãozinho aqui, tá assim, negócio impressionante, cara. Então, já que agora a gente já tem um pouquinho mais de tempo, a gente pode respirar e vamos voltando aqui. Olha só. Você se imaginava, lá quando você começou a sua carreira, ou até mesmo sendo professor de educação física, você se imaginava hoje chegando na política, sendo um cara conhecido, sendo um cara com uma voz ativa, forte? Você imaginava assim, era um projeto de vida, ou isso foi acontecendo e realmente o diferencial, o divisor de águas foi aquela situação lá em Bento? Não, na realidade, eu sempre tive um posicionamento muito forte com relação no meio do trabalho, né, na federação, algumas situações também, de repente, de me posicionar mais forte, mas eu não imaginava, até porque eu nunca me vi nesse cenário político, né, sempre tive um certo receio com relação à política também, sempre fui politizado, mas nunca fui partidário, né, e vejo que as pessoas elas devem ler bastante para ter os seus posicionamentos e não simplesmente compartilhar, né? Elas têm que ter um entendimento, fazer a sua interpretação, até para defender, mesmo que não que vá gerar um determinado atrito com outras pessoas, mas ficar em cima do muro não é o nosso papel como cidadão. Né? Olha aí que legal esse comentário aí, Márcio. Olha aí que legal. Muito legal conhecer o Márcio fora da casa. Gabriel. Isso aí. A gente não imagina as pessoas, ela só, muitas vezes, elas vêm por aí. E esse foi um dos desafios também. Me enxergar sem o fardamento de arbitragem, e sim como um cidadão negro, consciente de todas as mazelas que acontecem historicamente contra o nosso povo e tentar fazer um diferencial. E eu vejo que eu tenho possibilidades e capacidade de ocupar esse espaço, porque eu convivi eu fui professor de prefeitura durante 10 anos, eu sei o que é a realidade de periferia, eu sei o que é a dificuldade de não ter a comida, eu sei como funciona a questão da violência nesses espaços, eu sei o que não é ter o referencial de pai e mãe,
né? E isso faz muita diferença no desenvolvimento de uma criança. Então, todas essas questões sociais que a gente tem que trabalhar para tentar modificar esse contexto e tentar fazer, porque é um efeito cascata, né? Quanto mais desigualdade social a gente tiver, mais violência a gente vai ter também. E se a gente puder ter alguns projetos que possam, né, contemplar toda essa comunidade, eles vão ter a mente ocupada o tempo inteiro, vão ter atividades e com certeza vão se qualificar para poder entrar no mercado de trabalho e não para o mundo do crime como normalmente acontece. Né? A gente tem que lutar com políticas públicas para fazer esse processo, para diminuir, né, o quanto é doloroso para as várias mães que sofrem diariamente de enterrar os seus filhos precocemente no nosso Brasil. Na verdade, você já respondeu a minha outra pergunta, era exatamente isso. Qual era a solução? Então, você já acabou me respondendo. O Cabreira, Diego Cabreira, Cabreirão, dizendo aqui que você é um monstro. O Cabreira, eu tenho uma história com o Cabreira, quando ele era treinador do São José, em 2013. Então eu fui culpado disso aí. E ele ganhou do Grêmio, na suplementar do Grêmio, aos 40, era jogo de juvenil. O time do Grêmio era um cano, era Cássio, Carlos Eduardo, esse time aí que eu tinha mencionado antes, Lucas Leiva, Léo Gamalho, Juari, um baita de um time, Caçapa, Gabriel. E aí, aos 40 do segundo tempo, deu um escanteio, um jogador dele deu uma cabeçada e o guri do Grêmio botou a mão assim, botou de sutil, bateu e eu pum, cal. E o São José ganhou ali aos 40 minutos do segundo tempo. E aí, desde lá, ele disse, depois daquilo lá, eu te respeitei, porque meter cal contra eles dentro da suplementar não é para qualquer um. Cara, o meu papel era aquilo lá, eu não tinha que ver camiseta, sabe, se era Grêmio, se era Inter, eu tinha que fazer o certo e fim de papo. Fiz cagadas, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tive muito mais acertos do que erros. Então isso é o que é gratificante na minha carreira. Na verdade, os teus maiores acertos foram onde que te trouxeram até aqui, Márcio. Pode ter dúvida. Se tivesse feito mais cagadas, eu não estaria aqui, exatamente. O Gabriel está falando, eu sei que ele é meu primo, ele está rindo aqui, eu sei que você é meu primo. Mas que legal, cara. Olha só, Sandra, muito boa temática, mano. Gostei bastante do papo com vocês. Vejo tanto você, Márcio, que conheci hoje. O Sandra é lá de São Paulo, é um amigo lá de São Paulo. Está desejando sucesso na política. Tá? Obrigado, valeu. Sandrão. Um abraço, querido. Obrigado pela presença aí. Queria que você deixasse... virei fã, já tem fã. A Suzana também é minha prima, tá? A Suzana também é minha prima, já virou fã sua. Olha lá, nosso time 86, viu? Esse time que o Cabreira que jogou, tu tá falando da história do Cabreira, na verdade o Cabreira começou comigo lá no São José. Ele tinha acabado de jogar, o Juliano, que era o Sim, o Juliano Moreira aí. Juliano tinha a escolinha lá e a gente trabalhava, porque na verdade o São José tinha o juvenil e o júnior, mas o juvenil, até o juvenil, o São José era como se fosse escolinha, não era vinculado ao clube, o clube só emprestava a camisa. Camisa e o nome para a gente poder jogar. Era. Então, o Juliano chega para mim, o Cabreira parou de jogar, dá para ele colocar, para ele ficar aí contigo? Eu falei, claro, cara, me traz ele aí e tal, e ele ficou me ajudando lá. E aí eu subi para 20, e ele ficou na 17. E aí foi onde ele chegou e ganhou do Grêmio lá com o time que ele herdou. Ele herdou os meus filhos, na verdade. Quando eu me lembro de ti, quando vocês foram vice-campeões juniores em 2002. Acho que tu era o treinador do São José naquele time. Isso. O Nestor era o teu preparador físico, né? Exatamente. Nós tiramos o Inter lá no Beira-Rio. Isso aí, eu me lembro daquela época desse time. O André Luiz era o treinador do Inter. Foi quando... Que era uma gurizada, acho que 84. Não, Diogo, era... Isso aí, era um cano. Era só deles. Cano. E nesse ano, no ano seguinte, o São José me anuncia como treinador principal. E aí tomei uma rasteira depois, mas assim, normal. Eu tenho um carinho tão grande pelo São José, Márcio, porque lá eu terminei minha carreira como jogador e lá começa minha carreira como treinador. E eu já trabalhei no São José como treinador
6 vezes, em todas as categorias que você imaginar. Então, o São José sempre foi um clube que me acolheu com muito respeito, com muito carinho. Então, eu tenho muito respeito e muito carinho pelo São José. O que aconteceu não foi a instituição que me fez passar. São as pessoas. São as que passam pelo sistema. Não é a instituição. Eu consigo entender isso aí. São pessoas que passam por ali e muitas vezes não têm um comprometimento, porque também são transitórias, não ficam tanto tempo. E aí vem como se fosse um tsunami, fazem um vassourão, assim. Não pensam nas vidas que implicam a pessoa que está trabalhando ali. A situação da RBS agora aconteceu comigo no Inter. Eu também não estou mais no Inter desde março. E eu penso... Assim, Márcio, eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que a demissão por si... O cara pode escolher, hoje eu não quero que você trabalhe mais comigo, beleza, tranquilo. Mas existem formas e maneiras e tempo de fazer. E esse tempo não foi o melhor momento. Não foi o melhor... justamente uma semana antes, ou dias antes, de fechar tudo, eles nos mandam embora, vocês ainda ficaram, você foi em abril, eu fui em março, então a gente pegou todo esse período, então a gente está num período muito complicado. Eu já sabia que eu ia ser demitido em novembro, quando eu participei de uma redação Sport TV com o Marcelo Barreto, falando do novembro da consciência negra. E aí, quando terminou o programa, eu tive uma reunião com o meu ex-chefe e ele me chamou e disse que no final da competição, do gauchão, ele estava pensando em me demitir, mas que eu não pensasse que seria pelo fato de eu ser negro. E aí eu perguntei assim, mas por que tu está me dizendo isso? Não, é porque daqui a pouco tu vai pensar... Não, aí eu disse, tá, mas e qual é o motivo? Não, é porque tem teus posicionamentos estão muito fortes e os patrocinadores não estão gostando e a federação não está gostando e está difícil e tal, e tu tem um valor muito alto. Daí eu disse, cara, não precisa me justificar, tá? Não precisa me justificar absolutamente nada. Tu é o gestor, tu faz o que tu quiser. E aí a forma como se desenhou tudo, antecipação de férias em meio campeonato. Eu recebi férias, para tu ter uma noção, no dia 28 de fevereiro, numa sexta-feira à tarde, eu recebi uma ligação desse meu ex-chefe, me dizendo que domingo teria transmissão, que foi a última que eu participei, inclusive, que foi o jogo do Brasil de Pelotas em Novo Hamburgo, no dia 1º de março. Então eu recebi a ligação no 28, às 2 horas da tarde, me dizendo, domingo tem transmissão, tem que estar na televisão às 2 da tarde, vai ser tubo e tal, a equipe toda vai estar no estúdio. Eu disse, beleza. E segunda-feira tu entra de férias. Aí eu disse assim, como assim, cara? De férias agora no meio do campeonato? Tem um Grenal daqui a pouco na Libertadores, depois tem um Grenal do Gauchão no dia 20 e poucos. E eu já saí de férias em dezembro, a janeiro. Não, mas é que eu não comuniquei para o RH e o RH tá me cobrando porque vai bater tuas férias. Aí eu disse, minha cama tá pronta. Tava pronta. Cama tá pronta. Olha só, o Rafael está fazendo um comentário aqui, eu quero ver se tu concorda. A Escola de Arbitragem do Rio Grande do Sul é referência no país inteiro? É referência mesmo, Márcio? Já foi mais. Hoje, segura aí, o Daronco segura legal, né? O Voaden, de vez em quando, né, dá umas balançadas, mas também é um árbitro conceituado. E vem o Jean-Pierre e risca. Não vejo novos nomes promissores aí, mas sempre foi o referencial. Eu peguei uma geração muito boa. O Gira também. Então, são os 3 nomes fortes que eu vejo hoje na arbitragem ainda, mantendo esse histórico da escola forte, né, que é o Daronco, o Voaden e o Jean. Mas eu peguei um período e eu fui melhor nesse período, e é o que me dá satisfação, com Simon, Gaciba e Voaden, como FIFA. Né? Então, quando eu lembro desses concorrentes, eu fico imaginando assim, porra, meu, o cara que me manda mensagem num privado pra me chinelhar, pra me sacanear, o cara tem que ser muito corajoso, sabe? Porque o cara não consegue, dá vontade de dar aquelas letras de boleiro, né? Respeita a minha história. Show de bola. Marcelo, olha, as minhas perguntas aqui, elas acabaram, mas provavelmente o pessoal esteja curioso aí e queira deixar alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Cara, foram momentos
bem legais daquilo que a gente viveu aqui. Pô, histórias legais, conversa legal, bate-papo tranquilo. Eu fiquei muito à vontade, eu acho que você também ficou. Sabe que esse negócio de ficar do lado de cá fazer pergunta não é minha praia, né, cara? Mas hoje em dia é uma alternativa para a gente poder se comunicar com as pessoas e resgatar vários amigos. Eu acompanhei algumas lives tuas aí com o pessoal das antigas do São Paulo. Quando é que eu ia ter a oportunidade de saber essas histórias de vocês, sabe? Então, isso é uma forma de resgatar, de fazer com que as pessoas se aproximem e também te enxerguem de uma outra maneira. Porque normalmente os caras nos enxergam como com fardamento, pô, esse cara me roubou, esse cara isso, esse cara aquilo, não sei o quê. E nunca ouviram, né, a pessoa falando realmente o conteúdo da pessoa. E isso a live hoje, em termos de pandemia, tem sido um mecanismo muito importante para que a gente possa se comunicar e fazer com que as pessoas interajam o tempo inteiro conosco, questionando, perguntando, participando, trazendo suas histórias. E eu me sinto muito feliz de ter sido convidado por ti. Eu vou te convidar para uma próxima, porque na próxima eu quero fazer o inverso. Eu quero saber da tua carreira como jogador, que tem histórias riquíssimas, que o pessoal também gostaria de saber, assim como souberam das para que a gente possa também trocar figurinhas. Vai ser o maior prazer. Pergunta para o Márcio se teve algum erro de arbitragem. Vários. Vários. Você sabe que você tocou um ponto que eu também eu pauto muito meu trabalho em cima de pessoas, Márcio. Principalmente na formação. Existem várias formas de você gerir pessoas, de comandar pessoas. E tu já respondeu vários, né? De arbitragem que ele viu que errou, ele completou vários. Não, porque o pessoal sempre pergunta assim, como é que tu sabia do teu erro? Primeiro, no momento. E segundo, quando chegava no vestiário, porque as mensagens vinham que nem piranha, assim. Aí tu olhava assim, o comentarista falou isso, o comentarista... Paciência, é do jogo. Eu não vou ficar agora no hotel, pegar um chicote e me penalizar, porque eu não fiz o propósito. Tá, e se isso acontecesse no primeiro tempo? Como é que volta para o segundo? Foi um dos maiores aprendizados que eu tive na época que eu ia para a Granja Comari treinar com a doutora Marta Magalhães, que era psicóloga e continua sendo, que ela trabalhava muito essa questão emocional de lidar com o erro, sabendo que tu errou, mesmo depois mesmo sabendo da informação, né? Então, tipo assim, não erra para compensar, porque tu vai cometer 2 erros. Fica somente com um erro que tu cometeu. Entenda que isso faz parte do processo de aprendizagem. O pior é quando tu erra, tu recebe a informação e tu tenta entrar no segundo tempo para compensar, que fica pior ainda. Então, mata no peito, amadurece com aquela situação e tenta... que normalmente a gente aprende sempre com o erro do outro, né? É bom que o outro aí para que a gente olhe. Mas eventualmente tu vai também cometer o erro e alguém vai aprender com o teu. Então é um processo que vai acontecer e tem que ter essa maturidade de entender que faz parte do processo. Mesmo que a pancada venha na hora, faz parte do jogo. Assim como o jogador, ele errou um pênalti, ele não errou de propósito. Ele vai ter que passar o jogo inteiro assimilando aquela situação. Porque se a bola depois vier para ele numa situação de fazer gol, ele vai ter que ter a tranquilidade de finalizar e concluir corretamente. Então tem que ter muito equilíbrio emocional. Já ganhei um cabo eleitoral aí. Que legal, viu? Que legal. Deixa eu te falar, então, o papo tá rolando aqui, tu vai falando das coisas, eu tô imaginando aqui. Tu estudava a partida antes? Tu estudava o jogador antes? O treinador antes, isso era importante para definir alguma coisa em termos de trabalho, não? Olha, com a gama de informações que se tem, e já se tinha naquela época, é inevitável não se preparar e não estudar a partida. Né? Cair de paraquedas dentro do ambiente do jogo é um dos maiores equívocos que se tem. Então era necessário pegar, olhar jogador por jogador, quem joga e quem não joga, não saber a situação de cada um, mas entender quem eram os jogadores que fariam parte daquele processo, porque muitas vezes, eu sempre tive esse discernimento, muitas vezes o capitão que está com a faixa de capitão ali, não é o capitão do time, o capitão pode ser um outro cara,
entender e saber quem são as lideranças que tu pode trazer contigo, né? Que são caras que vão te auxiliar durante a partida. Eu me lembro de um dos jogos que para mim foram muito importantes, que foi logo que o D'Alessandro veio para Porto Alegre, e aí no Gauchão de 2009 ele estava esculhambando com todo mundo, né? Porque os caras estavam dando pau nele nos jogos, e a arbitragem, de certa maneira, não estava sabendo conduzir, porque achava que ele provocava, e eu sempre vi assim, o jogador técnico ele tem que ser preservado. Mesmo que ele seja um cara chato, ele tem que ser preservado porque ele é diferenciado. E aí eu fui fazer uma semifinal no Beira-Rio, Inter e Ubra. O capitão era o Bolívar, não era nem o D'Alessandro na época. Fiz o sorteio, e aí quando chegou, antes de começar a partida, eu chamei o D'Alessandro e perguntei assim, tu entende o que eu falo? E aí ele assim, sim, sim. Aí eu perguntei pra ele assim, tu viu que o estádio tá cheio? E ele, sim, todo mundo veio te ver, ninguém quer me ver. Hoje tu joga, eu apito, não fica do meu lado que eu vou te proteger e tu vai jogar. Tá certo? Ali começou uma relação de amizade, respeito. Durante a partida eu passava por ele e perguntava, tá bom assim? E ele dizia, não, tá bom, tá bom. E, tipo assim, tem que saber lidar com o boleiro. Isso não é ser puxa-saco, isso é ter inteligência. Gerenciamento de pessoas. Futebol é gerenciamento de pessoas. Às vezes tu pode estar numa tarde péssima, numa noite ruim, mas tu tem tanta qualidade, não, tu tem tanto respeito dos jogadores, que os jogadores eles vão compreender quando tu errar, porque eles sabem que não é de sacanagem. Porque, pô, hoje tu não tá legal, né? Realmente, hoje eu não tô num dia legal. E aquilo ali passa batido. Inclusive o pessoal da imprensa e os próprios treinadores, porque os caras, tu tem credibilidade, porque o histórico ele favorece para que tu eventualmente tenha determinados erros. Não pode ser um erro que vai influenciar no resultado da partida, né? Porque daí o pau vai cantar. Agora, uma situação de falta, ou um cartão errado, isso passa porque é do jogo, é do equilíbrio, é do momento da partida. Às vezes tu tá num momento ruim, ali tu tem uma interpretação equivocada, e o boleiro ele é parceiro dentro do campo de jogo. Ele não é inimigo. E isso eu descobri quando eu comecei a apitar e ter esse tipo de ligação ali dentro do campo de jogo, porque quem ensina a arbitragem não quer que o árbitro tenha esse tipo de amizade com o jogador. E eu acho uma das maiores covardias, porque o melhor árbitro, se não tiver aceitação do boleiro, ele não trabalha. Ele não vai trabalhar. Então tu tem que ser parceiro dos caras, tentar, em determinadas situações, mesmo que o jogo tá pegando fogo, tu tentar fazer uma brincadeira, tentar desvirtuar aquele jogo pesado. Mas isso aí só com o tempo. O tempo é que ensina. Queria mandar um abração pro Atos. O Atos é um meia que tá quarentinha já, hein? E continua jogando a melhor qualidade. É um cara fera demais. Ô, Márcio, mas olha só, você estudava, mas vocês também se falam muito. Os Atos se falam, pô, o jogador é chato, o treinador é cri-cri, não sei o quê, papapá. Isso... em algum momento condiciona a arbitragem, a tua arbitragem com aquele cara ou com aquele treinador, e eu vou te dar uma resposta minha. Eu estou te fazendo uma pergunta, mas eu vou responder eu. Isso muitas vezes condiciona e eu acho que nessa nova geração, principalmente, Márcio, existe uma arrogância de não poder conversar com o árbitro, assim, é um negócio absurdo. Isso eu estou te falando porque a gente está ali na beira do campo e muitas vezes a gente quer conversar. Eu acho que você me viu trabalhar. Eu sou chato por quando quero ganhar, vou reclamar, mas eu nunca desrespeito, eu não gosto de respeitar. Eu estou há 20 anos trabalhando como treinador de futebol. Eu tive 2 vezes na federação para responder algum processo de expulsão que eu tive. Um foi agora, no ano passado, que na verdade era auxiliar técnico, desci da cabine e entrei para falar com o Roger, se eu não me engano, mas para conversar com ele, só que eu não podia estar ali, porque eu não estava na súmula, eu não podia ter entrado no campo. Foi uma vez, e a outra vez foi num jogo contra o Grêmio, que realmente aí eu perdi a cabeça, discuti com o cara, cheguei a brigar com o preparador físico. Mas eu não tenho esse costume de falar mal para as pessoas. Até porque é uma questão de educação também, né, mas vamos combinar que isso tudo é uma questão de educação, de Deus e tal, né? Respeitar as pessoas para ser respeitado.
Mas muitos deles, principalmente dessa nova geração, eles já vêm com aquele, o jogador tal é chato, eu vou infernizar a vida dele. Eu já presenciei muitas vezes assim, a primeira bola, se você falar alguma coisa, eu vou te expulsar hoje. Já acabou com o menino, e muitas vezes, se você falar, eu tive várias vezes agora, de ter que sentar no banco e ficar quietinho, porque se eu falasse alguma coisa, até mesmo com um jogador meu, o cara vinha pra cima de mim. Então, eu vejo uma arrogância muito grande, porque você está falando, a escola de arbitragem, ela diz que não pode conversar, ela diz que não pode ser amigo, ela diz que não pode ser parceiro do cara, né? E isso condiciona o cara, não condiciona, Márcio? Na realidade, condiciona porque é uma maneira e uma ferramenta de blindar esses árbitros, né? E muitos deles não têm a vivência esportiva, e isso pesa muito, né? Quando tu pega pessoas que hoje a grande exigência na arbitragem é a questão do teste físico, né? E aí passou no teste físico, está habilitado, é como se fosse um CNH. Mas a questão do gerenciamento de pessoas é algo que não é trabalhado. E por mais que se tenha membros da comissão que foram árbitros, que são ex-árbitros, quem comanda não é um ex-árbitro. E isso pesa muito também, porque a questão da hierarquia. Se quem é o presidente diz e vai bancar que esse tipo de procedimento deve ser adotado pelos árbitros, automaticamente eles vão agir dessa forma, né? Eu cansei de fazer jogo de categoria de base, que para mim é o jogo mais difícil que tem para apitar, porque tem os pais, tem a questão da autoafirmação dos meninos, de nem mostrar cartão amarelo. Porque eu dizia para os meus colegas bandeiras e dizia o seguinte: se eu der mais de 4 cartões amarelos, o culpado do jogo sou eu, que não consegui passar tranquilidade para os meninos dentro do campo de jogo. Então eu não preciso me esconder em cartão, eu vou falar com ele e vou passar para ele que vai ser muito mais aprendizado do que um cartão amarelo ou do que uma expulsão. A não ser que ele dê um pontapé, aí sim não tem o que fazer. Mas eu ficar me escondendo, ameaçando, isso aí é de uma covardia, né? Então eu tenho que ter o diálogo, tem que ter o gerenciamento, inclusive com os treinadores, e peguei vários treinadores chatos de não expulsá-los, porque também ele queria fazer esse tipo de situação para justificar a sua derrota e botar no meu colo, que também o árbitro tem que ter um entendimento. Pô, tu tá tomando 3-0, tu vai começar a gritar lá pra quê? Você expulso, eu vou chegar lá no microfone e vou dar... Não, tu vai ficar até o final aí agora, e nós vamos sair junto naquele corredor, eu vou apertar tua mão, tu vai apertar minha mão e tu vai entender o porquê que eu não te botei pra rua. Então, tipo assim, são situações que somente a maturidade trazem para o árbitro. Infelizmente, hoje, não há, né? E aí entra essa questão que o Maggioni até comentou da escola de arbitragem. A escola de arbitragem, ela modificou muito, né? Se prioriza um determinado perfil de árbitro, né? Que normalmente são meninos brancos, fortes, bonitos e tal, mas que não conseguem ter diálogo com o boleiro, sabe? Tentam se autoafirmar o tempo inteiro gritando, com cartão, ameaçando, e aí quando tem que tomar as decisões mais difíceis na partida, não tem o equilíbrio emocional para tomar. E aí as suas partidas são umas porcarias e o culpado é o Márcio, que tem que falar que eles não foram bem. Perfeito. Eu começo a minha live aqui, a nossa live aqui, falando exatamente disso, dando meu testemunho do teu trabalho lá no início, que o que me chamava muita atenção era exatamente essa condução com os meninos. Porque tu tens razão quando tu fala que o jogo da base é muito complicado. São meninos de 16, 17, 18, 20 anos, os que já não são mais meninos e querem ser homens, que são homens que são meninos, enfim, é uma confusão e a emoção aflora de uma forma para eles completamente diferente da nossa, que tem uma experiência e tal. Não, então, tem uma pressão dos pais nas arquibancadas. Dos pais, muitas vezes, assim, o que é uma afronta com o treinador e uma falta de respeito, porque muitas vezes os pais interferem nas informações que vocês passam pra eles. Tipo assim, chega, não sei o que, e o guri fica pilhado, daqui a pouco ele vai lá e faz uma cagada, dá um carrinho, é expulso, quebra todo o esquema tático, porque o pai da arquibancada, de tanto dizer, o guri entra na onda, vai lá e faz. Eu sempre pensei assim, deixa eu só dar um abraço pro James. James, abraço, queridão.
Eu sempre pensei dessa forma, exatamente disso que você está falando. Se eu botar mais pilha no meu jogador, ele vai me deixar mal, porque ele vai. Porque, assim, ó, eu sempre tive uma capacidade, modéstia à parte, mas eu sempre tive uma capacidade de conseguir entrar muito na cabeça dos meninos. Então, tudo que eu falasse para eles ia virar verdade. Vira verdade. E se tu começar a instigá-los a fazer, a ir contra o ato, eu vou perder o jogador, ele vai expulsar, e provavelmente eu vou perder um jogo porque eu não tive a capacidade de gerir o menino. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Lógico que você tem que pilhar, tem que motivar, tem que fazer com que eles atinjam o alto desempenho, lógico, mas tudo dentro de um limite possível e principalmente com respeito, porque senão o prejudicado também vai ser eu, porque eu vou perder o jogo, né? Então eu sempre tive essa noção. Eu sempre dizia dentro do campo de jogo para os guris, né, para eles não entrarem na onda, porque era melhor que o treinador ou o preparador deles fosse expulso do que eles dentro do campo, porque daí eles iam jogar com um a menos. E isso é orientação e não é demérito algum, porque é do árbitro ter que passar esse tipo de informação para o menino também, quando ele entra na pilha de querer dar pontapé, de querer brigar, diz só um pouquinho, meu, tu quer prejudicar teu time? Deixa que o teu treinador fale. Se tiver que ser expulso, deixa o teu treinador, o dirigente, o preparador físico ser expulso, porque aqui dentro vai ficar 11 contra 10. E aí é pior. E aí eles não, tá certo, pô. Então, esse tipo, isso é parceria, é uma arbitragem pedagógica, uma arbitragem educativa. Porque esses meninos, quando chegarem no profissional, eles vão ter essas boas lembranças, inclusive de respeitar quando te deparar com eles numa situação de difícil decisão. Porque os caras, só um pouquinho, pô, esse cara aqui, ele é parceiro, nunca foi sacana. Ou de repente ele não tá bem, ou daqui a pouco vão respeitar a decisão dele, porque tem crédito. Então, é tudo na questão do linguajar, de ter o respeito. Eu sempre guardei o nome de todos os jogadores, sabia o nome de toda aquela piazada, tanto do Grêmio como do Inter, chamava todos pelo nome, e uns hoje são uns guris que são maiores do que eu, porque às vezes eu encontro assim, eles, porra, Márcio e tal, isso não tem preço, Márcio, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Cara, olha só, Abraço pro Rodrigo aqui. Sabe que o Rodrigo é um dos melhores treinadores de base. O que esse cara já ganhou de título, acho que o quarto dele já não cabe mais troféu, de tanto troféu. E o Claudemir está falando lá de Fortaleza, meu amigo, nós jogamos junto no São Paulo. Chachadão, um abraço, filho. Um beijo. Chachadão é fera, jogava muito e hoje é pastor, é um cara muito legal. Olha aqui. Esse é o Paulo Marinho Chagas. Um alô para Natal. Sou sobrinho do saudoso Marinho Chagas, jogou no Botafogo. Ele é sobrinho do Marinho Chagas, cara. Ele entrou na outra live, cara, legal, ele é lá de Natal. Eu falei que eu peguei muita carona com o tio dele, cara. O Marinho Chagas jogava no São Paulo, eu tava começando, fazendo base lá e tal, eu descia de carona no carro dele, né? Tinha um SP2 sem capota, sem camelão, era fantástico, mas fantástico, cara. Cara, foi um prazer enorme, Márcio. Eu queria que agora você dedicasse um tempinho aí para as suas considerações finais, deixar sua mensagem, enfim. Nós passamos aqui, acho que o Instagram vai cortar a gente de novo. Vai cortar a gente de novo. Mas eu te agradeço mais uma vez pelo convite, foi uma satisfação, né, te conhecer, né, e trocar essas ideias. Na realidade são trocas, né, ninguém ensinou ninguém, a gente está conversando de uma forma amigável, uma oportunidade que a gente não teve na época de campo, né, mas hoje a gente está tendo essa chance de contar um pouquinho mais das nossas histórias, dos nossos pontos de vista, de posicionamentos que são importantes, porque nós somos formadores de opinião, né? Tu na tua área do futebol, eu hoje numa outra área, mas a gente tem a importância e tem que ter a consciência da nossa participação na formação de várias pessoas, né? E isso é gratificante. Te agradeço mais uma vez, eu vou te convidar para uma outra, porque eu vou te entrevistar na outra para saber da tua um prazer. Para as pessoas conhecerem o Manu. Tá bom, Manu? Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade. Tá, olha só, eu desejo um grande tratamento para sua esposa, uma grande recuperação para ela.
Deus tá no controle, irmão. Deus tá no controle. Pode ter certeza que vai dar tudo certo, tá? Um beijo nas crianças. Teu moleque é um barato. Mais uma vez agradeço de coração a tua simplicidade, a tua humildade e tudo aquilo que tu nos disse essa noite, tá, meu irmão? Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos por participarem 2 vezes, né? Nós metemos 2 lives seguidas aqui, não é para qualquer um, né, Márcio? Então eu agradeço. Agradeço a minha esposa sempre pela ideia, a minha filha pela artezinha que fez lá no... Aquela que é a artezinha que tá bem ficou legal, né? Tá bem assessorado. E o João Gabriel, meu filho, que para luzes e tudo é com ele é o diretor aqui do cenário e de tudo, cara. Obrigado pra todo mundo aí, tá, gente? Valeu, um beijo, até a próxima. Valeu, boa noite. Abraço, boa semana. Valeu, legal, tchau, tchau.